Você diz que quer paz, mas todo dia alimenta a própria guerra. Você acorda e já sente aquela tensão no peito. O corpo está inteiro, mas a mente está quebrada. Sem motivo, sem explicação. Ou talvez tenha um motivo, né? Aquele problema que não foi resolvido. Aquela conversa mal acabada. Aquela expectativa que não se cumpriu. Você pensa que é o mundo que está te machucando. Mas e se for você? E se for você que escolhe, todo dia, viver a mesma dor, a mesma mágoa, o mesmo ressentimento? Mas eu não quero sofrer. Claro que não quer. Mas já se perguntou por que continua preso nesse ciclo? A resposta pode doer mais do que o próprio sofrimento. Porque você se acostumou com ele. Porque ele te dá uma falsa identidade. Porque no fundo, você não sabe quem seria sem essa dor. O sofrimento virou um quarto escuro, mas confortável. Você já decorou as sombras. Já sabe onde pisar, onde esconder a culpa, onde justificar a raiva. Mas deixa eu te contar uma verdade que ninguém diz. O sofrimento é real, mas a forma como você responde a ele é uma escolha. E quase sempre, essa escolha é invisível. Você faz sem perceber, sem questionar, no automático. E se você quer sair disso, o primeiro passo não é lutar contra a dor. É ver como ela nasce. Porque o sofrimento não começa com o que te acontece. Começa com como você interpreta o que acontece. Você pensa que está sofrendo por causa das pessoas. Mas o que te machuca mesmo é o que você esperava delas. Você pensa que sofre por causa da solidão. Mas o que dói é o vazio que você evita encarar. Você pensa que é o passado que te prende. Mas é o apego à história que você repete todo dia na cabeça. A dor é real, mas o sofrimento é você reagindo à dor sem consciência. Você constrói narrativas. Eu sou assim porque fizeram isso comigo. Eu só ajo assim porque sofri demais. Eu não consigo mudar porque minha vida foi difícil. E não tô dizendo que sua dor é pequena, mas tô dizendo que você não é obrigado a carregar ela para sempre. Você escolhe manter a ferida aberta, escolhe cutucar, escolhe reviver. E pior, escolhe chamar isso de quem você é. Esse é o auto-engano mais cruel. Acreditar que a dor define a sua identidade. Mas deixa eu te lembrar. Você não nasceu com medo, com raiva, com culpa. Essas coisas foram aprendidas. E o que é aprendido pode ser desaprendido. Só que para isso você precisa parar de proteger o sofrimento, parar de justificá-lo, parar de se apegar a ele como se fosse parte de você, porque enquanto você continuar alimentando essa ilusão, você nunca vai enxergar o que está por trás dela. Uma mente condicionada, uma mente que pode ser observada e transformada. Foi exatamente isso que o Buda percebeu. Ele não foi um Deus, não fez milagres, não prometeu paraíso. Ele só se sentou e observou a mente. E ali, no silêncio absoluto, percebeu algo simples e brutal. O sofrimento é inevitável, mas o apego ao sofrimento é opcional. Esse é o coração do primeiro ensinamento dele, as 4 nobres verdades. A primeira, existe sofrimento. Fato. Não adianta fugir, faz parte da existência. A segunda, esse sofrimento tem uma causa. O desejo, o apego, a ignorância. É o que a mente faz com o que acontece. É o querer que seja diferente. É a resistência ao que é. A terceira verdade, existe um fim para esse sofrimento. Sim, é possível. Não eliminar toda a dor, mas eliminar a forma como você alimenta ela. E a quarta, existe um caminho de observação, presença, ética, disciplina mental. É o que Buda chamou de caminho do meio. Nem fuga, nem exagero, nem autoindulgência, nem autopunição. Um caminho onde a mente para de correr atrás do prazer e de fugir da dor. E começa finalmente a ver com clareza. Essa clareza não vem da leitura de um livro, nem de uma frase bonita de Instagram. Ela nasce no momento em que você olha para dentro e vê os padrões escondidos que te mantêm sofrendo.
E é só aí, quando você para de fugir, que o sofrimento começa a perder força. Mas por que você sofre tanto com coisas que já aconteceram? Por que guarda mágoas, repete medos, revive discussões e volta, dia após dia, para o mesmo lugar mental? Porque o sofrimento virou um hábito. Uma trilha repetida na mente, uma estrada neural que você percorre há tanto tempo que já nem percebe que está nela. E o mais perigoso, você acredita que essa estrada é você. Mas não é. É só o que você aprendeu a fazer com a dor. Quando você sente culpa, você se esconde. Quando sente raiva, ataca. Quando sente medo, paralisa. E você chama tudo isso de reação natural. Mas o que é natural pode não ser saudável. É apenas condicionamento. E o condicionamento nasce da repetição. Você repetiu tantas vezes o padrão do sofrimento. Aquela voz interna que diz: você não é suficiente, ou ninguém te entende, ou você sempre estraga tudo, que ela virou o fundo musical do seu pensamento. E agora você não percebe mais. Só sente o peso, o nó no peito, o vazio, a inquietação, a necessidade de fugir, preencher, se distrair. Mas enquanto você não quebrar esse ciclo, ele vai continuar. Porque a mente busca familiaridade, não felicidade. Ela prefere um sofrimento conhecido do que uma paz que exige esforço, presença e renúncia. E aí vem o ponto. Você não pode mudar o que não enxerga. Por isso, o primeiro passo não é forçar mudança, é observar. É sentar com o desconforto, é ver o pensamento surgindo e não alimentá-lo. É fazer silêncio sem buscar controle. É dizer para a mente: eu tô vendo você. E só isso já muda tudo, porque o sofrimento precisa de reação para sobreviver. E quando você para de reagir, ele perde o alimento. Mas então, como você começa a quebrar esse ciclo invisível de sofrimento? Não tem fórmula, não tem botão. Mas tem prática, tem repetição, tem consciência. E tudo começa com atenção. Primeira coisa, perceba os gatilhos. Toda vez que a dor volta, ela tem um rastro, uma fala, um olhar, uma lembrança, um cheiro, um lugar, uma frase. Anota, mesmo que só mentalmente. Nomeia o que te tira do centro. Segunda coisa, observe o que acontece no seu corpo. A mente começa a gritar, mas o corpo sente primeiro. O peito fecha, o maxilar trava, a respiração acelera. Seu corpo sabe antes de você saber. Começa a se perguntar: onde isso nasce em mim? Terceira coisa, não lute, apenas veja. Não fuja da raiva, não fuja da ansiedade, não fuja do medo. Sente com eles, respira, deixa que eles existam. Mas sem reagir, sem dramatizar, sem se identificar. Quarta coisa, volte para o agora. Quase todo sofrimento nasce no tempo psicológico. Ou é o passado que ainda te arrasta, ou é o futuro que te apavora. Mas o agora, esse momento exato, onde está o sofrimento nele? Você está aqui, respirando, ouvindo. Seu corpo está firme. Sua atenção pode estar presente. Esse é o seu ponto de poder. É aqui que você escolhe se vai alimentar a dor ou apenas observá-la passar. E cada vez que você faz isso, mesmo que por segundos, você treina a mente. Você diz a ela: eu vejo você, mas não sou você. E isso, por menor que pareça, é libertador. Mas se você for honesto com você mesmo agora, me responde: quantas vezes você já alimentou o que te machuca? Só porque era o que você conhecia. Quantas vezes você não quis soltar a dor, porque ela era a única coisa que te dava identidade? Quantas vezes você preferiu ter razão do que ter paz? Quantas vezes você sabia que era melhor calar, mas escolheu o conflito? E não é porque você é ruim, é porque a mente está viciada na dor. O sofrimento vira um padrão confortável. Uma narrativa onde você se protege, onde você tem desculpa para não mudar, para não se expor, para não crescer. Mas essa proteção tem um preço. Ela te impede de ver a realidade como ela é.
Te prende num ciclo de interpretação, reação, repetição, sem que você perceba que está rodando em círculos. Agora respira fundo e olha para sua vida. O que você continua alimentando mesmo sabendo que já devia ter deixado ir? Um ressentimento antigo? Uma culpa que não te pertence mais? Uma identidade que você criou para sobreviver, mas que agora só te sufoca? Seja o que for, pergunte a si mesmo: isso ainda é verdade? Ou é só algo que eu estou acostumado a sentir? Às vezes, o sofrimento não é a dor, é o hábito de manter a dor viva. E se você conseguir ver isso sem drama, sem culpa, sem pressa, você já deu o primeiro passo. O sofrimento vai continuar existindo. Não porque você merece, não porque a vida é cruel, mas porque ele faz parte da condição humana. A diferença é, você agora sabe que não precisa mais se fundir a ele. Você não é seus pensamentos, não é suas dores, não é as histórias que a mente conta para justificar cada reação. Você é aquele que observa. E quem observa, pode escolher. Pode escolher se vai reagir ou apenas respirar. Se vai se apegar ou permitir que as coisas sigam seu fluxo. Se vai continuar nutrindo o velho ou abrir espaço para o novo. E abrir espaço exige coragem. Coragem para soltar a armadura. Coragem para encarar o vazio sem enfeite. Coragem para existir sem drama. A mente vai espernear, vai tentar te puxar de volta para o conhecido. Mas você não é mais o mesmo. Você viu, você despertou. E mesmo que leve tempo para estabilizar essa nova consciência, ela já foi acesa. E uma vez acesa, não se apaga mais. Então, a partir de agora, quando o sofrimento voltar, porque ele vai voltar, olhe para ele com calma, com presença, com firmeza e diga: eu vejo você, mas não preciso mais te seguir. Eu posso te deixar passar. É assim que começa. Não com revolução, mas com observação, com uma mente que deixa de lutar com tudo e começa, enfim, a caminhar. Se essas palavras tocaram um lugar quieto dentro de você, talvez seja porque esse lugar já estava pronto para ser ouvido. Aqui, a gente não grita respostas, a gente sussurra perguntas. E se você sentiu que esse caminho também é seu, então caminhe com a gente. Inscreva-se. Não para seguir um canal, mas para lembrar, todos os dias, que você não é a mente. Você é quem observa. E quem observa pode escolher.